Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e também da de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Marcos Semião, e estamos aqui para mais uma mensagem que edifica. Seja bem-vindo, você que está entrando em nosso canal Mensagens que Edificam pela primeira vez, e você que já é inscrito. Deus te abençoe, estamos juntos nesta jornada e vamos aí juntos meditando na palavra de Deus, sendo edificados por ela e orientados, porque o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele expressou dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é farol alto e ela é farol baixo. Deus abençoe. Vamos lá para mais um Mensagem que Edifica desta semana e vou aqui neste vídeo finalizar a série A Cruz de Cristo. Nós temos em nosso canal, que foi enviado a semana passada, 2 vídeos da série A Cruz de Cristo e hoje estaremos encerrando, abordando 2 assuntos importantes dentro deste tema. Hoje falaremos sobre os 4 tipos de cruz que existiam no período da época em que Jesus esteve nesta terra. Vamos também mencionar aqui o que foi efetuado, o que aconteceu na cruz de Cristo, ou seja, qual o resultado proporcionado na crucificação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para tanto, eu chamo a tua atenção para uma leitura bíblica e eu quero aqui, antes de ler o texto, dizer aos irmãos que nós usamos aqui um material didático para deixar com mais clareza as informações. Então, não tem nada aqui memorizado na minha cabeça, tá bom? É algo que nós preparamos, elaboramos, estudamos e trazemos aqui a informação aos queridos amigos e irmãos do nosso canal. Se você ainda não fez inscrição em nosso canal, é a oportunidade de você ser um participante do canal Mensagens que Edifica. Faça sua inscrição agora mesmo, coloque lá o seu dedinho no sininho para ser notificado todas as vezes que nós enviarmos um vídeo para o nosso canal. Vamos lá? Texto bíblico de hoje, Evangelho segundo escreveu São Lucas, ou Dr. Lucas, capítulo de número 23, e o verso é o verso de número 33 apenas, para nós iniciarmos o assunto deste dia. Assim escrito está: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, o Deus que se fez verbo, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo é apontado pelo apóstolo João, no Evangelho de Jesus Cristo, que traz como título o próprio nome de João. Ele vai apresentar Jesus Cristo como um ser divino. Por isso que o Evangelho de João foi escrito para a igreja, para reforçar ou para comprovar a divindade de Jesus Cristo. Lendo este verso de Lucas, capítulo 23 e versículo 33, logo descarta aqui qualquer tipo de possibilidade contrária àquilo que nós cremos que ora fora revelado pela própria palavra de Deus. Que nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado. Ele foi crucificado. Ele veio como Messias, sofreu, foi para a cruz como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, mas ele também ressuscitou ao 3º dia. Estas são as mensagens cruciais do Evangelho: que Jesus Cristo nasceu,
de uma maneira sobrenatural, de uma virgem, conforme a profecia do profeta Isaías, que ele cresceu como qualquer outro ser humano normal sobre a face da terra. A única diferença é que Jesus Cristo não cometeu nenhum tipo de pecado. Aos 30 anos aproximadamente, ele foi batizado por João Batista, iniciou seu ministério. Aos 33 anos e meio aproximadamente, ele foi condenado injustamente, mas era para que se cumprisse as escrituras acerca dele, e ele então foi crucificado de uma forma muito cruel, ou melhor, ele foi punido e condenado de uma forma muito cruel, talvez a pior da época, que era através da crucificação. Então já falamos num vídeo anterior, ou nos 2 vídeos anteriores, algo a respeito da crucificação, alguns textos bíblicos nós já aplicamos. Hoje, porém, nós vamos falar sobre 4 tipos de cruz. Então o fato é que Jesus foi crucificado. Agora, qual tipo de cruz Jesus Cristo foi crucificado? Existia alguns tipos de cruz. Eu quero abordar aqui 4 tipos de cruz que existiam na época de Jesus. A primeira cruz é a cruz chamada cruz decussata. Tinha o formato de um X e era uma cruz baixa. O condenado tinha condições de apoiar o seu pé sobre o chão, ou seus pés ficavam sobre o chão. E ele ainda em vida era deixado para que os animais pudessem devorá-lo, terminar de matar ele, ou senão eles usavam aquele condenado na cruz decussata ao tiro ao alvo. Este era um tipo de cruz. A outra cruz é a cruz imissa quadrata, que era semelhante à cruz decussata, porém ela tinha as mesmas medidas do tamanho das madeiras que eram cortadas. Ela tinha um travessão cortado na mesma medida do poste principal e também ela era baixa. Essa cruz quadrata, ela era como aquele sinal positivo, o sinal do mais, a soma. O terceiro tipo de cruz é a cruz comissa. Essa cruz tinha o formato de um T. Essa cruz era um poste que geralmente ficava fixo no local da execução, ao qual se encaixava o travessão, e a vítima era amarrada no travessão e puxada para cima, formando então um T. E ela permanecia agonizando à vista da multidão presente. Esta é a cruz comissa. O 4º tipo de cruz é a cruz imissa ou a cruz captata. Esta era a mais utilizada pelos romanos. Ela era muito alta e era formada por 2 peças. A primeira peça recebia o nome de estipes, que era o poste. E esta parte da cruz ficava no lugar da crucificação. Diferente da cruz comissa, que ficava fixada ao seu poste, a cruz captata, o seu poste ficava deitado no chão. A outra peça da cruz captata recebe o nome de patibulum. Esta peça ficava com o condenado. Ele carregava do local onde estava sendo julgado até o local da crucificação. Então ele carregava o trajeto todo sobre os seus ombros, este pedaço da cruz, e ao chegar no lugar da crucificação, era montada a cruz, erguida, e aí o réu, o condenado, ficava ali pendurado, eram perfuradas tuas mãos, na verdade não era bem nas mãos, era perfurado seus pés, e o condenado ficava ali agonizando até a morte. Na verdade, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver o tamanho do sofrimento
que padeceu o nosso Salvador. Agora, algumas coisas interessantes nós vamos concluir e chegar ao entendimento de que Jesus Cristo foi crucificado neste tipo de cruz, a cruz capitata, por algumas razões. A primeira delas, porque a cruz capitata era mais utilizada frequentemente pelos romanos. E quem crucificou Jesus não foi os judeus, foram os romanos. Os judeus apenas gritaram, dando decreto para que o imperador da época pudesse realmente condenar a Jesus. Mas quem executou todo o processo foram os soldados romanos. Então, um dos primeiros motivos é que a cruz mais utilizada neste tipo de punição pelos romanos era a cruz capitata. O segundo motivo, que era somente na cruz capitata e na cruz em missa quadrata, que era permitida que colocassem em cima do condenado sobre a cruz uma placa com alguns dizeres, conforme está em Mateus 27, 37 e em Lucas também no capítulo 23 e versículo 38, que está escrito assim: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Então, essas são duas razões que nos fazem chegar a uma conclusão de que Jesus foi crucificado neste modo de punição na cruz capitata. Uma última razão é que os arqueólogos encontraram restos mortais, ossadas, de 25 pessoas que sofreram esse tipo de condenação ou punição, crucificação. E a cruz utilizada foi a cruz capitata. E destes 25 restos mortais de pessoas, conseguiram montar um esqueleto. E então, a partir deste esqueleto, eles então fizeram a reconstituição do sofrimento desta pessoa que havia sido crucificada. Logo, então, eles aparelharam e identificaram que Jesus Cristo possivelmente sofreu da mesma forma. Por quê? Não conseguiriam encontrar os restos mortais de Jesus Cristo para fazer a reconstituição. Porque Jesus Cristo, de fato, morreu conforme as Escrituras. Mas conforme as Escrituras, ele, ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou. Quem for em Jerusalém, ou melhor, quem for em Israel, vai visualizar que no sepulcro onde jazia o corpo de Jesus após a sua morte, está vazio. E lá, segundo todos os pastores e amigos que lá foram, identificam-se uma placa dizendo: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Foi a expressão que as mulheres ouviram do ser celestial quando foram ter com Jesus na madrugadinha de domingo, no primeiro dia da semana, para cuidar do corpo do seu mestre, de Jesus. E a notícia que receberam é: porque procurais o vivente dentre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória ao nome de Jesus. Algumas coisas aconteceram quando Jesus foi crucificado. Na cruz de Cristo, o poder da morte é quebrado, conforme segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler para que você compreenda. Agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho. Aboliu a morte. Na cruz de Cristo, o poder da morte é quebrado. A segunda coisa que Cristo realizou na sua cruz é que na cruz de Cristo o problema do pecado é resolvido. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7. Se vós andais na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. João, capítulo 1, versículo número 29, diz assim: e eis que estava João no deserto batizando, e vindo Jesus ter com ele, ele viu Jesus e disse: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado do mundo na cruz de Cristo. É por isso que nós cremos no poder do Evangelho.
conforme Paulo escreve na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, do verso número 20 ao verso número 31, ele vai glorificar o poder da cruz. Ele vai refutar a sabedoria sabedoria humana que não pode levar o homem à salvação, mas ele vai exaltar a sabedoria da cruz. Glória ao nome de Jesus. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Na cruz de Cristo, a redenção eterna ela é efetuada. Hebreus capítulo 9, versículo número 12, diz assim: nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Na cruz de Cristo, a reconciliação dos homens com Deus, de Deus com os homens, ela é efetuada. Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15 e no capítulo 5, no verso de número 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Era necessário Deus reconciliar conosco por meio de Jesus. Eu costumo dizer que a cruz capitata, ela fixada, já com as suas duas pestas, o estipes e o patíbulo, ela forma uma imagem apontada para cima. E eu costumo dizer que se nós incluirmos duas linhas, do ponto até o outro ponto, a parte superior do estipes, vai formar uma seta. Ou seja, é por meio da cruz que a humanidade pode chegar até a presença de Deus. João, capítulo 14, versículo de número 6, está escrito assim: disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Estamos aqui, finalizando a série A Cruz de Cristo. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Mas, pela fé, os meus olhos eu abri, e hoje eu entendo que não há salvação senão por meio da fé em Cristo Jesus e este crucificado. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com alguém. Vamos alcançar almas para Jesus. Vamos exaltar a mensagem da cruz. Não deixe nunca, meu amigo pregador, pastor que me assiste neste momento, não deixa jamais de inserir a mensagem da cruz nos seus sermões. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.